Quando um super vilão começa a viajar entre universos, Miles Morales precisa se reunir com um esquadrão de Spiders para lutar com o inimigo e impedir que o multiverso seja destruído. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Depois de ajudar Miles a destruir o colisor, Gwen volta pra Terra 65 e tenta viver sua vida normalmente. Só que não consegue controlar a saudade e pra piorar ainda fica lembrando do seu melhor amigo Peter Parker, que foi vencido pelo desejo de vingança e se transformou no lagarto, obrigando a garota a lutar contra ele no baile da escola. Durante a batalha, Peter acabou perdendo a vida e o pai de Gwen viu tudo, fazendo ele acreditar que a Mulher-Aranha não passa de uma criminosa. Por causa disso, a garota nunca se sentiu confortável para contar a verdade para o próprio pai e se sente sozinha, aumentando ainda mais a tristeza por estar longe de Miles. Depois de refletir bastante, Gwen chega em casa e George conta que conseguiram um avanço na investigação sobre a Mulher-Aranha, o que acaba se transformando numa discussão que só termina quando o comandante avisa sobre um ataque do Abutre e convoca todos os policiais para o centro da cidade. Com pressa, George corre para o carro e Gwen vai logo atrás com sua roupa de Spider-Girl, mesmo sabendo que seu próprio pai está caçando por ela. No centro, o Abutre causa uma grande explosão e todos se abrigam atrás das viaturas, dando a brecha para que Gwen nos prenda com suas teias. Com uma coisa a menos para se preocupar, a garota corre para os destroços e acaba sendo surpreendida pelo Abutre, que bate em suas costas, fazendo-a rolar até bater na parede. Furioso, o vilão acusa Gwen de tê-lo trazido a um mundo amaldiçoado e de repente a criatura passa a sofrer com diversos glitches, o que faz com que a garota perceba que ele não é desse universo. Curiosa, ela pergunta de que terra o vilão veio e ele se recusa a responder, mas por causa de sua aparência e sotaque italiano, não demora muito para ela perceber que esse Abutre veio da Renascença e que está utilizando uma das invenções do próprio Da Vinci para voar. Montada no inimigo, Gwen tenta fazê-lo se chocar contra a parede e acaba sendo derrubada pelo vilão, que tenta lhe acertar um golpe supremo. Porém, mesmo conseguindo desviar, a super-heroína é atingida pelo arpão do Abutre e fica presa contra a parede. Aproveitando que ela não pode se mexer, a criatura coloca suas garras para fora e se prepara para dar o golpe final. No entanto, é impedido por Miguel, um Homem-Aranha de outra dimensão que lidera a Sociedade Aranha, uma tropa de elite que tenta garantir a segurança do multiverso. Nesse momento, o Abutre se levanta atrás dele e revida o ataque, carregando os dois em suas asas enquanto eles discutem sobre o incidente com o colisor do Rei do Crime, que segundo Miguel abriu um buraco de minhoca entre as dimensões, possibilitando que personagens mudem de universo. Tentando eliminá-los, Abutre arremessa diversas granadas contra os dois, e o Homem-Aranha 2099 pula na direção dos explosivos, destruindo-os em pleno ar e arrancando as asas do vilão, que se reconstroem quase que imediatamente. Percebendo que não será tão fácil, Miguel pede reforços e uma outra Mulher-Aranha chamada Jessica Drew aparece montada numa moto, acertando uma pancada com a roda da frente no inimigo e acelerando contra o peito dele. Trabalhando em equipe, eles conseguem causar bastante dano ao Abutre, que revida explodindo o teto do lugar, fazendo os destroços caírem sobre os civis. Enquanto as mulheres resgatam as pessoas, Miguel pula nas costas do vilão, que dispara contra o helicóptero da polícia, fazendo o veículo cair na direção de George e obrigando Gwen a montar uma grande teia de contenção para salvá-lo. Com isso, eles conseguem parar a queda do helicóptero e a Mulher-Aranha desse universo cai já totalmente exausta. Porém, logo é surpreendida por George, que tenta prendê-la. Sem mais teias no seu lançador, Gwen tenta convencer seu pai a deixá-la ir. Porém, quando ele dá um tiro de advertência, ela não vê outra opção senão tirar a máscara, deixando George totalmente em choque. Ainda assim, o homem decide cumprir seu papel como capitão de polícia e começa a ler os direitos dela. Porém, os outros aranhas aparecem e conseguem desarmar o policial antes dele algemá-la, deixando George preso em um campo de força enquanto eles voltam para a Sociedade Aranha. Antes de partir, Miguel vê que Gwen não tem com quem ficar nessa terra e a convida para participar do exército de heróis, entregando um relógio que permite que ela fique fora de seu universo sem causar nenhum glitch.
Na Terra de número 1610, um vilão conhecido como Spot invade uma loja de conveniência e utiliza seu poder de criar portais para pegar o dinheiro de um caixa eletrônico. Porém, ele não consegue fazer isso direito e cria uma passagem para tentar levar o terminal para o seu esconderijo. Percebendo a movimentação, o dono da loja pega seu taco de beisebol e avança na direção do ladrão, que se teleporta de um lado para o outro sem controle algum. Assistindo tudo, Miles percebe que o vilão não oferece muito risco e começa a enfrentá-lo sem muita preocupação, parando no meio da batalha para responder o pai, que está na escola conversando com a orientadora. Enquanto o homem e sua esposa tentam conseguir uma vaga em uma boa universidade para o garoto, Miles consegue utilizar os portais do vilão ao seu favor e tece uma teia com cada parte do corpo de Spot, prendendo-o a alguns prédios. Com pressa, Miles deixa o vilão para trás e corre até a sala da orientadora, que começa a checar as notas dele, percebendo que mesmo sendo irresponsável, o rapaz é um gênio e tirou A em tudo. Vendo o potencial dele, a mulher diz que ele terá um futuro brilhante caso se dedique, e diz que pode conseguir uma vaga no programa de física da Universidade de Princeton. Porém, o senhor e a senhora Morales se recusam a aceitar, alegando que não querem que o filho vá para tão longe. Sabendo que nessa universidade estão estudando máquinas capazes de viajar entre dimensões, Miles quer ajudar na pesquisa e enfim poder visitar o universo de Gwen. Mas seus pais continuam insistindo que é muito longe e que devem escolher algo no Brooklyn. Durante a discussão, o Sentido Aranha avisa para Miles que há algo de errado e ele percebe que Spot se soltou, obrigando-o a abandonar a reunião para trocar de roupa e ir atrás do vilão. Mesmo depois de tanto tempo trabalhando como herói, Miles é muito descuidado e subestima Spot, chamando-o de vilão da semana enquanto é transportado pela cidade. Por causa dessa falta de atenção, eles vão parar em cima do colisor e Spot teleporta Miles para perto da máquina, fazendo os dois caírem nos destroços do dispositivo criado pelo Rei do Crime. Sem entender por que a fixação do vilão por esse lugar, o rapaz continua lutando normalmente e soterra o inimigo embaixo dos escombros. Enquanto está imobilizado, Spot conta que trabalhou na Alchemax e que foi ele quem construiu o colisor que trouxe a aranha radioativa da Terra 42, mas que durante os experimentos, o aracnídeo conseguiu escapar e picou Miles, lhe concedendo os poderes de Homem-Aranha. Continuando a história, Spot revela que estava no laboratório no momento em que o rapaz destruiu o colisor e acabou sendo atingido pela radiação, ganhando seus poderes, mas perdendo todo o resto, desde o seu emprego até o próprio rosto. Achando que o adolescente é culpado por tudo, o vilão corre na direção dele e sem querer abre um portal que faz com que ele chute a si mesmo, fazendo-o cair de cabeça e sumir dentro de um outro buraco dimensional. De repente, Spot se vê numa sala repleta de portais e decide enfiar a cabeça em alguns deles, indo parar em diversas dimensões diferentes e chegando até mesmo a conversar com a Sra. Shen, a dona da loja de conveniência amiga de Venom. Após viajar pelos universos, Spot cai de volta no colisor e o Homem-Aranha de uma das dimensões pelas quais ele passou nota uma anomalia e reporta para Miguel, colocando todo o Aranhaverso em estado de alerta. Sem fazer ideia do que está acontecendo, Miles vai até a confeitaria e compra um bolo para a festa de seu pai, que será promovido a capitão na próxima semana. Enrolado como sempre, o garoto encontra diversos vilões enquanto carrega o bolo para casa, fazendo com que o alimento fique todo revirado e ele perca o discurso do pai. Furiosos, seus pais perguntam o que está acontecendo e por que ele está tão distante. Porém, mesmo querendo, Miles não tem coragem de contar que é o Homem-Aranha, pois tem medo de ser rejeitado. Isso acaba gerando uma grande discussão entre eles, e o Sr. Morales coloca o filho de castigo por 2 meses, ordenando que ele vá para o quarto. Frustrado, Miles se deita na cama para relaxar e não percebe quando um portal se abre logo acima dele, só se dando conta do que está acontecendo quando Gwen surge ao seu lado. Feliz em rever o amigo, a garota o abraça e convida para dar um passeio, fazendo-o desobedecer seus pais e sair para explorar a cidade. Enquanto se balançam por Nova York, Gwen fala sobre Miguel e sua Sociedade Aranha, além de contar que todas as dimensões estão bagunçadas desde que eles destruíram o colisor.
No meio do passeio, Gwen vê Spot entrando em um apartamento e utiliza o relógio para liberar uma espécie de aranha espiã para ficar de olho no vilão, deixando o dispositivo monitorá-lo enquanto ela continua conversando com Miles. Após desabafarem sobre as dificuldades de ser um herói, os dois vão para uma festa no terraço e os pais do garoto os interrompem querendo conhecer Gwen. Mas o clima fica estranho e ela decide ir embora, deixando Rio e seu filho sozinhos para conversarem. Mesmo sem saber o que Miles está passando, a mulher tenta ser a mais compreensiva possível e permite que o filho saia mesmo de castigo, pedindo para que ele tome conta de Gwen e compre um bolo normal quando voltar. Sem saber que está sendo seguida, a garota vai até a aranha relógio e percebe que o apartamento de Spot está completamente destruído, indo até lá para investigar. Logo atrás dela, Miles observa enquanto ela escaneia a cena e roda um holograma que mostra tudo o que aconteceu, descobrindo que Spot construiu um dispositivo com energia o suficiente para levá-lo até um universo onde o colisor ainda está intacto. Com o aparelho finalizado, o vilão deu início ao seu plano e se jogou na matéria escura do microcolisor, indo para outra dimensão e destruindo o apartamento no processo. Ao ver o que aconteceu, Gwen fica bastante preocupada e se pergunta o que fazer, quando recebe uma ligação de Jess, que começa a brigar por ela ter ido visitar Miles, deixando o vilão livre para construir o microcolisor. Após a bronca, Jessica localiza os rastros de Spot e percebe que ele está viajando entre dimensões onde a empresa Alchemax existe, aproveitando os colisores para se energizar e ficar cada vez mais forte. Sabendo que Miguel irá expulsá-la se descobrir, Gwen pede para que Jess não conte nada e diz que irá pessoalmente atrás do vilão, que nesse ponto está na Terra de número 50-101. Para consertar tudo, ela abre um portal para outra dimensão e se despede de Miles, sem saber que ele está invisível, observando tudo. Mas o rapaz se recusa a deixá-la ir sozinha e entra no portal logo depois dela, indo parar no meio da Índia, onde Spot está atormentando os cidadãos em busca do prédio da Alchemax. Depois de algum tempo procurando, Miles finalmente encontra Gwen, que se distrai com sua presença e acaba recebendo um chute na cara. Para evitar que ela se machuque, o rapaz a pega com sua teia e começa a perseguir o vilão. Porém, seu corpo passa a sentir os efeitos de estar fora de sua dimensão e Gwen se vê obrigada a resgatá-lo. Pouco adiante, Pev, o Homem-Aranha da Terra 50-101, se junta à luta e os três avançam na direção de Spot, que agora está bem mais forte e consegue controlar melhor seus poderes, abrindo buracos que permitem que ele vá para qualquer lugar e surpreenda os cabeças de teia. Enquanto luta, o vilão encontra a Alchemax e invade a sala de controle, iniciando a sequência do colisor e criando um campo de força que impede qualquer um de entrar. Nesse momento, uma versão punk do Homem-Aranha chamado Hobie aparece e utiliza sua guitarra para atravessar a barreira, abrindo caminho para que os outros três alcancem o vilão. Ainda assim, Spot agora está muito mais forte e consegue lidar com os quatro ao mesmo tempo, fazendo um nocautear o outro com seus portais. Mesmo sendo mais poderoso, o vilão ainda não está satisfeito e ativa o colisor, que começa a sugá-lo, explodindo assim que ele entra no reator. No meio da radiação, Miles se conecta com Spot e vê seu pai sendo eliminado em diversas realidades diferentes, o que o deixa completamente amedrontado. Ao perceber que o garoto viu tudo, o vilão diz que esse é o futuro e que irá deixá-lo sem nada, assim como Miles fez. Nesse momento, um portal se forma no meio do prédio da Alchemax, que começa a desabar, obrigando Gwen e Hobie a tentarem desacelerar o objeto enquanto os outros dois resgatam os civis. Porém, o objeto é pesado demais e a teia deles se partem, deixando o edifício em queda livre. Sem outras opções, os quatro vão para a ponte para salvar o máximo de pessoas possíveis, quando Gwen recebe um aviso de que um evento canônico está prestes a acontecer. Nesse momento, o sogro de Pev vê uma criança sozinha no meio da área de impacto e corre para resgatá-la, o que ativa o sentido aranha de Miles. Desesperada, Gwen tenta impedir que o rapaz salte e diz que ele não pode fazer isso, mas o garoto não presta atenção e pula na direção dos dois,
salvando o homem e a criança de serem esmagados pelos escombros. Achando que acabou, eles comemoram quando de repente aquele universo começa a colapsar e inúmeras versões do Homem-Aranha aparecem para isolar a área, dizendo que precisam conter a fenda quântica antes que seja tarde demais. Enquanto os outros lidam com isso, Jazz avisa que Miguel quer que os 4 venham até o QG e Miles fica feliz achando que será recrutado. Na sede da Sociedade Aranha, Jazz percebe que Miles está sofrendo com glitch e entrega um dos relógios, deixando seu corpo imune às falhas dimensionais. Com isso feito, eles passam pelo saguão cheio de versões diferentes do Cabeça de Teia e alguns vilões que se transformaram em anomalias dimensionais, além do próprio Homem-Aranha do PS4. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente chegam até Miguel, que começa a brigar por eles terem aberto um buraco no multiverso. Como Miles não sabe do que ele está falando, Gwen tenta defendê-lo e o Peter Parker da Terra 616B aparece com sua filha, a pequena Mayday. Após ser interrompido, Miguel continua explicando que o multiverso é ligado por tecidos que se parecem com teias de aranha, e que quando abrem uma fenda como fizeram na Terra 50-101, eles correm o risco de destruir o Aranhaverso e consequentemente acabar com toda a realidade. Miguel então explica que todos os Homens-Aranha passam por eventos canônicos que fazem parte da história de cada Spider, moldando sua personalidade e trajetória, mas que sem querer, Miles interrompeu um desses eventos na Terra 50-101, quando salvou o sogro de Pev. Segundo Miguel, um capitão de polícia próximo ao Spider sempre morre salvando uma criança durante a batalha, e sem saber, Miles evitou que isso acontecesse na ponte, abrindo uma fenda quântica que lentamente está destruindo o universo 50-101. Por isso, Gwen tentou impedi-lo de salvar os dois na ponte, pois ela sabia das consequências de interromper o evento canônico. Nesse momento, Miguel explica que é extremamente perigoso destruir o cânone e decide contar sobre como ele mesmo fez isso uma vez. Viajando no multiverso, Miguel encontrou uma versão sua que tinha uma família, mas durante um assalto, o Spider original foi eliminado e ele decidiu substituí-lo, assumindo sua família e as atividades como Homem-Aranha. Porém, esse foi um grande erro, pois acabou afetando todo o universo, que foi desintegrado com o tempo, deletando todos que viviam nele, incluindo a família de Miguel. Assim que ele termina de contar a história, Miles se dá conta de que seu pai está prestes a ser promovido a capitão, e também lembra da visão que teve quando o colisor explodiu, fazendo-o perceber que Spot irá eliminar o Sr. Morales. Inconformado, Miles pergunta quando isso vai acontecer, e Miguel revela que será em 2 dias, quando ele fizer o juramento e for promovido. Obviamente, o garoto se recusa a permitir que isso aconteça e implora para ser levado de volta para casa. Mas Miguel se recusa a fazer isso e diz que eles devem esperar. Revoltado, Miles se lembra que o pai de Gwen também é capitão e pergunta se ela vai ficar aguardando ele morrer, o que deixa a garota bastante abalada. Miguel então tenta argumentar que mesmo sendo uma decisão difícil, eles devem escolher entre salvar uma pessoa amada ou salvar todo o multiverso. Porém, Miles não tem maturidade o suficiente para entender e se revolta com todos, incluindo Gwen. Percebendo o que ele quer fazer, Miguel o prende com um campo de força e o proíbe de sair do prédio. Mas o garoto se recusa a esperar a morte do pai e consegue romper a barreira, absorvendo a eletricidade. Após se libertar, ele começa a correr, enquanto Miguel pede para que todo o Aranhaverso pare o que está fazendo e corra atrás do Homem-Aranha. Depois de alguns segundos de confusão, todos percebem que ele está falando de Miles e começam a persegui-lo, incluindo um bichano aranha e um T-Rex com o uniforme do Cabeça de Teia. Com toda a Sociedade Aranha atrás dele, Miles faz o seu melhor para desviar dos ataques, mas logo fica encurralado e decide saltar para fora do prédio, prendendo sua teia aos carros voadores, enquanto Miguel e os outros o perseguem. Durante a fuga, Peter percebe que o que está fazendo é errado e desiste da perseguição.
mas Gwen não consegue fazer o mesmo e prende sua teia ao Miles, fazendo-o se sentir ainda mais traído. Na parte subterrânea da cidade, Gwen utiliza suas teias para arremessar Jazz em cima do amigo, porém Miles consegue desviar e prender a Mulher-Aranha no para-brisas de um ônibus. Ainda assim, Miguel continua atrás de Miles e consegue arrancar o relógio do seu pulso, fazendo-o sentir os efeitos da viagem dimensional. Mesmo assim, Miles não desiste de lutar e salta na direção do oponente, acertando um chute em seu rosto e prendendo-o no metrô com a teia. Enquanto lutam, Miguel diz que seu dever é lidar com as anomalias e diz que Miles é uma delas, pois a aranha que o picou nem sequer era do seu universo. Sendo assim, ele jamais deveria ter conseguido seus poderes. Miguel continua dizendo que por causa dele, as pessoas da Terra 42 não têm um Homem-Aranha para protegê-las, e o culpa pela morte do Peter da Terra 1610. Além de dizer que ele é o responsável pela existência de Spot e, consequentemente, a morte do próprio pai. Cansado de ouvi-lo, o garoto diz que está na hora de ir para casa e libera uma grande descarga elétrica que joga Miguel longe. Com todo o Aranhaverso no metrô, Miles se despede de Gwen e salta de volta para o prédio da Sociedade Aranha, se aproveitando de sua invisibilidade para ir até a sala dimensional. Lá a máquina escaneia seu DNA e programa uma viagem de volta para a Terra 1610, começando a construir um portal que o levará para casa. Porém, antes que o robô finalize o teleporte, Miguel chega no lugar e faz de tudo para impedi-lo. Ainda assim, o líder dos Spiders não consegue parar o processo e Miles vai embora, fazendo toda a raiva de Miguel se virar para Gwen, que ele vê como culpada por tudo. Sem paciência, ele decide expulsá-la da sociedade e a envia de volta para casa, onde acaba sendo surpreendida por seu pai, que pede para conversar. Após ouvir todo o desabafo da filha sobre o peso de ser uma super-heroína, George revela que pediu demissão e que não é mais um policial. Sendo assim, ele não é o capitão que irá morrer no evento canônico. Nesse momento, George diz que alguém deixou uma encomenda para a filha, e ela percebe que o Spider-Punk veio até ali para entregar um relógio, permitindo que ela viaje para a Terra 1610 para ajudar o amigo. Em seu universo, Miles corre de volta para casa, enquanto Miguel e alguns outros aranhas começam a procurar por ele, mas como não conseguem encontrar nenhum sinal dele, começam a seguir o Sr. Morales. Ao mesmo tempo, Miles finalmente chega em casa e encontra sua mãe, que tenta perguntar sobre o cabelo dele. Porém, ele não dá importância para isso e começa a pedir desculpas por tudo, finalmente revelando que é o Homem-Aranha. Por algum motivo, Rio parece nunca ter ouvido falar no Homem-Aranha e começa a fazer piadas sobre o filho estar fazendo cosplay para Comic Con, o que o deixa bastante confuso. Miles então diz que queria que seu pai estivesse ali para conversarem, e Rio parece não gostar do que ele diz, o que mais uma vez o deixa sem entender nada. Nesse momento, Miles tenta correr atrás da mãe e acaba sofrendo um glitch, fazendo-o finalmente perceber que não está no seu universo. Ele então se lembra de que a aranha que o picou era do universo 42, e imediatamente presume que o robô percebeu isso em seu DNA, criando um portal para a dimensão de origem da aranha radioativa. Nesse momento, tio Aaron entra no apartamento e Miles o abraça, falando sobre como sentiu saudades. Mas o homem age de forma fria e começa a levá-lo para o terraço, dizendo que tem algo que eles precisam fazer. Mesmo sem saber do que se trata, o garoto segue o tio até o telhado, onde vê uma pintura em homenagem ao seu pai, que nesse universo não está mais vivo. Porém, enquanto Miles digere a informação, alguém aparece por trás e o nocauteia com um soco. Na Terra 1610, Gwen percebe que o amigo está no universo errado e decide ir até a Terra 616B para recrutar Peter, formando uma equipe de Spiders para resgatar Miles. Na Terra 42, o garoto finalmente acorda e conta pro tio que não é desse universo, além de implorar para que ele desista de ser o Gatuno e o Salt. Mas Aaron dá um soco acima da cabeça dele e responde que outra pessoa é o super vilão. Nesse momento, o Gatuno da Terra 42 aparece e se aproxima do rapaz, perguntando se seu pai ainda está vivo. Miles então confirma e pergunta quem ele é, fazendo o vilão tirar a máscara e revelar que é o Miles Morales da Terra 42.
Desesperado, o garoto pede para ser solto e conta que o pai deles morrerá caso não volte para casa a tempo. Mas a sua versão maligna se recusa a fazer isso, deixando Peter e os outros com a missão de vir resgatá-lo. E galera, mas e vocês acham que o time de Gwen conseguirá salvá-lo? E como será que Miles impedirá o fim do Aranhaverso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!